Bom dia, vamos falar sobre o item 8 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 8 se chama Mundos Inferiores e Mundos Superiores. Ontem nós falamos sobre as diferentes categorias de mundos habitados e a destinação da Terra e causa das misérias humanas. Olha que assunto interessante. Bom, então quero em primeiro lugar desejar um bom dia a todos e vamos fazer uma prece para iniciar a nossa conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer por mais um dia, agradecer por estarmos vivos, agradecer pela nossa saúde, agradecer por tantas oportunidades maravilhosas, pela oportunidade de pensar, falar, sentir coisas boas. Vamos agradecer a Deus por tanto que temos tido. Agradecer pelos ensinamentos de Jesus. E agradecer pela oportunidade de estudar suas palavras. Que nós possamos ser orientados pelos nossos amigos espirituais, de forma a compreender os ensinamentos do Cristo não apenas intelectualmente, mas dentro dos nossos corações, e que isso transforme as nossas atitudes e os nossos sentimentos. Que assim seja. Vou colocar aqui para carregar antes que nossa conversa seja interrompida. Tá carregando aqui. Bom dia, Sandra. Deixa eu organizar aqui, gente. Desculpa não ter feito isso antes. Desculpa não ter feito isso antes de começar. Tá dando BO aqui, desculpa. Mas eu tô organizando e vai dar tudo certo. É só para conseguir carregar durante a live e não ser interrompida com o fim da bateria do celular. Só um minutinho, vai dar certo. Não vai embora não, hein, Diego e Sandra. Vai dar certo, gente. Acho que tá dando certo aqui. Fiz uma gambiarra aqui para equilibrar o celular e o carregador de um jeito que a gente possa fazer certinho. Bom, vamos lá então. É o item 8 do capítulo 3. Já estamos no capítulo 3. Mundos inferiores e mundos superiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores que passaram mensagens para Allan Kardec para serem colocadas aqui no Evangelho. Então é um resumo, olha que interessante. Vários espíritos se manifestaram e aqui está um resumo de todos eles. Bom dia, Diego. Vamos lá. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. É o que nós falamos ontem, né? Não tem a classificação ela é muito mais didática do que exata. Mas para a gente entender do que uma forma de, vamos dizer, bater o martelo sobre isso. Um mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens. Então, tomando a Terra como parâmetro, a gente pensa que no mundo inferior, a Terra ainda é um mundo selvagem, né? É um mundo e o homem esteja num grau
dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda encontramos em nosso planeta. Ainda encontramos, né? Povos que estão em situação compatível com um mundo inferior à Terra. Porque não é o que eu falei, a transformação, ela não ocorre do dia para a noite. Pronto, ontem era mundo inferior, hoje é mundo de provas e expiações. Tem uma data determinada em que ocorre essa transformação. Não, é aos poucos. Então, hoje na Terra, que já está no fim do período de ser planeta de provas e expiações, porque está na transição planetária para se formar, para se tornar um mundo de regeneração, ainda hoje tem alguns povos que estão em situação primitiva, como era todo mundo na época do mundo primitivo, quando a Terra ainda era um mundo primitivo. Porque é gradual, vai transformando aos poucos, vai ficando resquícios do mundo anterior e vai cada vez mais adquirindo as características do mundo acima, que está um degrau acima, vamos dizer, nessa evolução dos mundos. Então, vou retomar aqui a leitura. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras que ainda encontramos no nosso planeta, e que são os restos do seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou injustiça. Então é bem rústico mesmo, né, gente? Tem muito mais de instinto animal do que de virtudes humanas. A força bruta é a única lei. Então ninguém respeita uma lei que venha para trazer uma ordem social. Isso nem existe. O que existe é a força bruta. É a lei do mais forte mesmo, força física. Sem indústrias, sem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos, então é só em busca da sobrevivência mesmo. Porém, Deus não abandona nenhuma das criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser supremo, e esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Então, todo mundo, como eu disse ontem, bom dia, Alexandre. Como eu disse ontem, a evolução é obrigatória, não tem como fugir disso. É uma estrada em que todos nós estamos. Você pode até insistir em querer ficar parado, insistir em andar para trás, mas você não sai dessa estrada evolutiva. A humanidade, assim entendida como todos os seres humanos habitantes de todos os planetas, não só da Terra, ela está em constante evolução. Então, mesmo nesses mundos inferiores, ou mesmo os povos da Terra atual, que ainda tem resquícios dessas características de povos bárbaros, de povos rudimentares, não estão abandonados por Deus. Isso vai, inevitavelmente, eles vão acessando essa coisa que está falando aqui, que está no fundo das trevas das inteligências delas, habita adormecida uma vaga intuição, ainda em desenvolvimento, de um ser supremo. Ou seja, dentro de todos nós, sejamos nós seres rudimentares, da época das cavernas, ou seja, os seres mais evoluídos do universo, nós temos dentro de nós, desde o início da nossa criação, essa centelha divina, essa intuição, nem que ela esteja escondidinha lá no fundo,
ela existe. Essa que está dizendo aqui, vaga intuição de um ser supremo. E quanto mais a gente vai deixando isso aflorar, quanto mais espaço a gente vai dando para isso em nós, se abrindo para isso e saindo, para isso ir crescendo, para isso e tendo mais espaço em nossa vida, quanto maior a nossa evolução. E por isso que está falando aqui que essa vaga intuição que está escondidinha lá nas trevas do nosso ser, principalmente quando somos mais rudimentares, é suficiente para alcançar um estágio de vida mais evoluído, e não são seres condenados, tá mais para crianças do que para pessoas, seres abandonados, tá? Criança em desenvolvimento. Continuando a leitura. Entre os degraus evolutivos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações, de tal forma que, nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecerem-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos. Então, quer dizer, aqueles que já estão num degrau, lá em cima na escada da evolução, que já são iluminados, que já são seres celestiais, um dia eles foram tão rudimentares quanto esses dos mundos primitivos. Então, repetindo, a escada ou a estrada é a mesma para todo mundo. A diferença é que alguns já avançaram um pouco mais e agora mostram um caminho para a gente, onde que a gente deve ir, como que a gente deve fazer para avançar também nessa estrada, né? Então, é difícil reconhecer nesses seres que já estão, imagina, um Cristo, já foi um dia um ser rudimentar, só que ele avançou bastante nessa estrada da evolução. Maravilhoso isso, né, gente? É o nosso destino. É inevitável chegarmos a essa evolução. É difícil reconhecer naqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que o originou. A gente não olha para uma pessoa e vê o embrião que ela era quando ela estava na barriga da mãe dela. Do mesmo jeito que a gente olha um Cristo e não imagina que ele foi um homem da caverna um dia, né? Mas foi. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições da vida moral e material são totalmente diferentes das da Terra. A forma do corpo, como em todos os lugares, é a forma humana. Então, quer dizer, a forma humana é a mesma, do homem da caverna até a evolução crística, mas embelezada. Então, quanto mais evoluído, mais bonito. Aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena. Então, não é esse corpo denso, essa matéria densa que nós estamos hoje encarnados. E por essa razão não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às transformações decorrentes da predominância da matéria. Então não fica envelhecendo, adquirindo ruga, com necessidades fisiológicas, passando fome, frio, sede, né? Porque a matéria vai se sutilizando conforme o ser vai evoluindo. A matéria do corpo dele existe, mas não é a mesma que nós. Não é a mesma estrutura orgânica, material densa. Então, quanto mais vai sutilizando, menos vai tendo essas necessidades fisiológicas que nós temos hoje. Então, não tem tanta doença, as transformações decorrentes da predominância da matéria, né, da idade. O sentido, estando mais apurados, tem percepções que a grosseria
do organismo do homem na Terra o impede de ter. Então, que será? Que será, né? Que a gente... Quais são esses sentidos que a gente desenvolve? Que conforme o nosso corpo vai se sutilizando, a gente vai sendo capaz de manifestar sentidos que hoje nós não temos. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Levita, será? Provavelmente. Ao invés de se arrastarem sobre o solo, deslizam, por assim dizer, sobre a superfície. Desliza assim, ó. Não tem que ficar passo a passo, né? Pisando no chão. Não, vai deslizando melhor, mais rápido, mais bonito, né? Por assim dizer, sobre a superfície. Ou planam na atmosfera. Olha que legal, gente. Um dia a gente vai fazer isso. Ou planam na atmosfera sem outro esforço, a não ser o da vontade. Ah, quero ir lá pra praia agora. Quero ir ali no mar. Pensa, fica com vontade, decide e vai. Não tem que andar, atravessar a rua, não tem que fazer nada disso, só vai. Ainda ao invés de se arrastarem sobre o solo, tá tirando uma aqui da nossa cara, né, gente? Que a gente fica se arrastando sobre o solo. E é mais ou menos isso mesmo que a gente faz. Sem nenhum esforço, só o da vontade. A maneira das representações dos anjos e dos manes. Manes são espíritos considerados divindades na antiga Roma. Nos campos elíseos. Os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas. Então, quer dizer, eu tive várias encarnações, mas eu quero permanecer, depois que eu já estou nesse estado mais evoluído, você decide com qual aparência você quer ficar. Eu quero ficar com a aparência da Ana Paula, daquela encarnação lá de 2021, ou eu quero ficar com a aparência de fulana que eu fui no século 17, né? Aí os homens conservam por sua vontade os traços de suas existências passadas e aparecem a seus amigos do mesmo modo como esses lhes conheceram. Então, eu vou me encontrar com a minha avó dessa encarnação, então eu vou me parecer com a Ana Paula. Eu vou me encontrar com uma pessoa que eu conheci lá há 300 anos atrás, quando eu tive uma encarnação na Europa, sei lá, ou aqui no Brasil mesmo, mas aí eu vou aparecer para aquela pessoa com a aparência que eu tinha quando a gente esteve juntos encarnados. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Os homens conservam por sua vontade os traços, porém iluminados por uma luz divina, transformados pelos sentimentos interiores, que são sempre elevados. Sentimentos sempre elevados é a meta, né? No lugar de rostos pálidos, abatidos pelos sofrimentos e paixões, que é o que nós temos hoje, a inteligência e a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pela auréola dos anjos. Então, naqueles quadros que tem aqueles seres com aquela auréola, com aquela luz em cima, é mais ou menos desse jeito que a gente fica quando a gente está nessa situação aqui, bem mais sutil, bem mais elevada do que a nossa situação de hoje. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a infância. Então, para que serve a infância material? Ela serve para a gente aprender. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a comer, a gente aprende a escovar os dentes, né? A gente vai aprendendo na nossa infância carnal as coisas que a gente precisa. Só que nesses estágios mais evoluídos, na nossa encarnação, que a gente já encarna já num estado de evolução maior, num corpo mais sutilizado, não tem tanta necessidade de ficar aprendendo essas coisas, porque tudo já está arraigado ali em nós. Então a gente já nasce, passa pouco tempo na infância e já aprende tudo que tem que aprender.
para viver aquela encarnação. A pouca resistência que a matéria oferece. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos. E isso que eu falei, né, que a gente aprende várias coisas, também tem o desenvolvimento do corpo, né, que cresce, que tem que crescer, que tem que se desenvolver. Mas para eles é muito curta ou quase nula a infância, porque é rápido esse desenvolvimento. A vida sem as preocupações e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Então a infância é pequenininha, mas a existência, a encarnação é muito maior do que a nossa atual aqui na Terra. Porque não tem as coisas que nos fazem envelhecer, né? A tristeza, a decepção, a mágoa, a dor, a doença, tudo isso nos faz envelhecer. E lá não tem tudo isso. A vida sem as preocupações e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Então, quanto mais evoluído o planeta, mais tempo as pessoas que encarnam lá vivem. A morte não tem nada dos horrores da decomposição. E longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Pois a dúvida sobre o futuro lá não existe. Então você não fica em aquela coisa, meu Deus, a pessoa vai morrer, igual a gente está hoje, principalmente nesse momento de coronavírus, que fica todo mundo desesperado, sem diminuir nem um pouco a dor, tá, gente? Não tem nenhuma insensibilidade em relação às pessoas que morrem, em relação a quem fica também sofrendo pela morte de alguém. Mas esse desespero não existe nos mundos superiores. Por quê? Porque todo mundo sabe que a morte é só uma passagem. Que essa vida também que a vida encarnada também é só uma passagem. É só uma passagem e que o espírito não morre. A vida não acaba. Ela continua. O que morre é o corpo. Eu sou muito mais do que a Ana Paula. A Ana Paula é um corpo, é uma existência, ela é filha do pai e da mãe que ela tem hoje, ela é mãe do filho que ela tem hoje, ela tem a profissão que ela tem hoje, ela mora no lugar que ela tem hoje. A Ana Paula é isso hoje. Mas eu sei que eu não sou só isso. É que quando a gente encarna, a gente esquece. É uma bênção esse esquecimento, tem toda uma lógica e tem necessidade de a gente esquecer do que aconteceu nas nossas outras encarnações. Mas, quando a gente desencarna, a gente lembra de quem a gente é de verdade, que a gente é a soma de todas essas encarnações. E, na verdade, a gente podemos dizer que somos a soma de tudo isso que já passou. Mas, na verdade, nós somos além disso, nós somos um espírito imortal. Que se não tivesse tido nenhuma dessas encarnações, existiria do mesmo jeito. Então, por isso que lá não existe toda essa dor em relação à morte. Inclusive aqui, enquanto eu estava lendo, vou comentar aqui com vocês o que eu pensei a respeito do desaparecimento do corpo de Cristo. Porque é um mistério pra gente, né? A gente pensar, Cristo ressuscitou. Mas no nosso entendimento, ele não ressuscitou com o corpo. Ele apareceu em espírito. Eu não tenho certeza não, tá, gente? Estou fazendo aqui algumas reflexões para tentar compreender isso. Depois eu até vou buscar essa informação melhor. Mas eu fico imaginando que se ele apareceu depois de ter desencarnado, como espírito para os apóstolos, para Maria Madalena, para Maria, mãe dele. Se foi em espírito que ele apareceu, o que aconteceu com o corpo que simplesmente sumiu? Talvez seja porque o corpo de Jesus não era igual ao nosso. Você acha que o corpo de Jesus ia ficar lá decompondo igual o nosso, sendo comido pelos vermes? Ele tinha um corpo sutil. Um corpo diferenciado. Cristo está numa esfera evolutiva muito, muito elevada. Ele é um espírito puro.
Ele já passou por, sabe, nem se compara a elevação dele com a nossa. Então, não faria sentido o corpo dele ficar apodrecendo aqui na matéria. Então, talvez seja por causa dessa questão aqui, ó, que tá falando aqui, que a morte não tem nada dos horrores da decomposição e, longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Foi isso que ele quis mostrar quando ele ressuscitou. Que a morte, na verdade, é só uma transformação feliz. Que a vida continua. Que nunca acaba a vida. Na verdade, nós somos imortais. Só o corpo que morre. Então, talvez o corpo dele tenha sumido por isso. Porque a forma de desaparecimento do corpo dos espíritos evoluídos não é igual a nossa. Então a dúvida sobre o futuro não existe nesses mundos superiores. Por isso que eles não ficam sofrendo muito sobre a morte. Todo mundo tem certeza como que é desencarnar, como que é que a vida continua. Todo mundo lá tem certeza disso. Então não precisa ficar sofrendo tanto com o desencarne. Agora o último trechinho aqui. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, quer dizer, aqui, o que se conclui dessa última frase aqui? A alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, como nós estamos, irradia e goza de lucidez. Significa que nós, estando no corpo compacto, material, denso que nós estamos hoje, nós temos menos lucidez do que desencarnados. Do que quando somos espíritos desencarnados. Porque é a própria matéria que nos faz perder a lucidez e a liberdade. Então, irradia e goza de lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, é a matéria que nos impede de ter a comunicação livre, sem que seja necessário utilizar o corpo para isso, que é a transmissão de pensamento. Bom, pessoal, vou deixar o item 10 para amanhã. Que amanhã é a continuação desse item aqui da Mundos Inferiores e Superiores, que teve essa descrição maravilhosa de como são os mundos superiores, né? Como é essa forma maravilhosa que eles vivem e que nós um dia viveremos. Então, o item 10, que é a continuação disso, 10, 11 e 12, a gente deixa para amanhã. Muito obrigada. E vamos finalizar com uma prece, mais uma vez agradecendo, mais uma vez felizes por todas as situações de nossa vida, mesmo aquelas que aparentemente não parecem boas. Nos dê consciência, Senhor, de que é apenas aparência, de que tudo está sob controle, de que tudo o que acontece deve acontecer, de que tudo está da melhor forma possível e que, mesmo as dificuldades, são necessárias ao nosso aprendizado. Nos dê essa lembrança, Senhor, nos ajude, Senhor, a lembrar a todos os momentos de que essa vida é apenas uma passagem rápida e que, por isso, as aflições são necessárias, porém são extremamente passageiras e valiosas para o nosso aprendizado. Que com essa sensação, com essa lembrança, com essa certeza, nós possamos viver em paz conosco mesmos, em paz com o mundo, em paz com os nossos irmãos encarnados e desencarnados, pois tudo isso é passageiro. E tudo isso é para o nosso adiantamento, para a nossa evolução. Que assim seja. Um ótimo dia para vocês e até amanhã.